para estarem aqui, orando, estarão saindo também para o seu sepulcro, também para o seu EBD. Hoje ainda haverá EBD para os corajosos. Vamos orar? Obrigada, Deus, pelo tua força, a tua imensa misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E também te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, que temos de estar na tua casa, em comunhão com os irmãos, adorando, Senhor, a ti por tudo que és e por tudo que tens feito, Senhor. Rogamos por aqueles irmãos que aqui não puderam estar, Senhor Deus, devido a essa pandemia, Senhor Deus, que tem falado com muitos lares. Senhor Deus, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre cada um. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta manhã como tens falado, Senhor Deus, a cada dia. Que nós possamos, Senhor Deus, trazer para nós, Senhor Deus, o conhecimento da tua palavra, para podermos transmitir, Senhor Deus, aqueles que temos contato, Senhor Deus, diário, que estão ainda, Senhor Deus, tendo o privilégio de te servir. Obrigada mais uma vez por tudo que tem sido para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa essas crianças, Senhor Deus, que elas possam crescer diante de ti, Senhor Deus, em graça e sabedoria, Senhor Deus. Que através delas, Senhor Deus, também almas sejam alcançadas. Porque através da pureza da criança, Senhor Deus, nós podemos, Senhor Deus, ver a tua palavra, Senhor Deus, sendo transmitida de forma, Senhor Deus, bastante simples e bastante humilde. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria te convidar então a abrir o texto, está em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler alguns versos. Nosso capítulo é um pouco grande, então a gente vai precisar dividi-lo em algumas partes. Espero que só duas, mas vamos caminhando e aí a gente vai dividindo. O tema de hoje, enquanto você abre, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, se chama Davi, o gigante da graça. Esse é o tema que a gente vai pensar, talvez esse domingo e o próximo ainda. Davi, o gigante da graça. Dando sequência à nossa série nesse livro tão importante que é o livro Samuel. Vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso 11 apenas, tá bom? Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E você, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar mais uma vez? Para que o Senhor nos conduza e nos abençoe nesse momento. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que já experimentamos até aqui. Obrigado por esse culto, Senhor, tão caloroso, tão abençoado, onde o Senhor se faz presente no nosso meio. Mas agora também, Senhor, como parte desse culto,
nós temos a ministração da Tua palavra. E nós invocamos, Senhor, mais uma vez, a Tua presença, o Teu poder, o Teu Santo Espírito, que nos ilumina para falar da Tua palavra. Que o Senhor nos impulsione nesse momento. Que o Senhor coloque uma palavra em nossos lábios, Senhor, que vá de encontro ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Que seja o Teu nome glorificado em tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, estamos no texto famoso de Davi e o tal do Golias, né? Não sei se é uma coincidência, mas hoje as crianças também estão estudando esse texto. Acredito que a providência está nos guiando. Mas, como eu disse, é um texto muito conhecido. E às vezes pregar texto muito conhecido talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente já ouviu muita pregação sobre ele, muitos sermões, e isso às vezes ajuda e às vezes não. Mas eu espero que hoje a gente tenha uma perspectiva um pouco diferente desse texto. Para começar, já começar diferente, a primeira coisa que eu quero pensar com você, a título de introdução, é pensar em Golias como um gigante. Eu não sei se você sabe disso, ou se você reparou bem na leitura que a gente fez, mas a sua Bíblia não chama Golias de gigante. Reparou nisso? Não há a palavra nefilim no hebraico, né, que a gente usa para gigantes, homens altos, poderosos, fortes, enfim. Essa palavra não é utilizada em nenhum momento para Golias. O que aparece no seu texto é a descrição da altura dele, que segundo os estudiosos, em comparação aos nefilins, era um homem baixo. Então veja, mas a gente chama Golias de gigante. Eu aprendi desde pequenininho, né? E você também. Não há nenhum problema em chamar Golias de gigante. Não acho que o problema aqui é esse. Mas o que eu quero começar pensando com você é, por que nós chamamos Golias de gigante? Por que nós chamamos, por exemplo, coisas, né, grandiosas, como prédios, arranha-céus, e por aí vai, como coisas gigantescas? Por que a gente olha para alguma coisa e acredita que aquela coisa é um gigante? Eu quero pensar com você essa seguinte frase, que chamar alguém de gigante indica literalmente, não depende do tamanho do objeto, mas do observador. Vou explicar isso melhor, pode ter ficado complicado, né? Vou explicar isso melhor. Imagine que você está diante de um prédio, um arranha-céu, sei lá, de muitos andares, né? 50 andares, por aí. Você não consegue ver nem o topo desse prédio. Quando você se coloca de frente para ele, o que você parece diante dele? Parece uma formiguinha diante de um elefante. Então a ideia não é que o prédio é gigantesco, mas que você é pequeno. Imagine agora outro exemplo. Por exemplo, um animal, um inseto. Vamos trazer aqui o gafanhoto. O gafanhoto é importante, você vai ver por quê logo depois. Imagine um gafanhoto na sua frente. Você não se acha um gigante, mas se o gafanhoto pudesse falar, ele olharia para você e te chamaria de quê? De gigante. Porque para o gafanhoto, você é um gigante. Não sei se você está me compreendendo, mas uma história paralela a essa, que ilustra isso de forma clara, é Números capítulo 13. Por isso eu trouxe logo um insetinho chamado gafanhoto. Não sei se você lembra ali, é o momento exato em que Israel está próximo, né, à terra prometida, a tão sonhada. Depois de uma jornada de anos, chegaram então à terra prometida. Ali Moisés delega a missão de investigar a terra para 12 homens, a história dos 12 espias. Quando eles vão para a terra, eles têm uma boa constatação. Eles veem que tem frutos, tem coisas maravilhosas, tem coisas boas, mas pelo menos 10 desses homens retornam com uma notícia terrível. E qual é essa notícia? Que há gigantes nessa terra. Só para sua curiosidade, nesse texto a palavra é nefilim, os descendentes de Anak, né? Um homem aí considerado um descendente dos nefilins. Então esses são descendentes dos descendentes. E também existe, né, uma teoria de que Golias é descendente dos descendentes de Anak, porque ele mora em Gate. Então por isso ele é um homem aí um pouco mais alto, ok? Então talvez o Anderson, né, Anderson? Seja brincadeira. Descendente de Anak. Brincadeira. E Rodrigo, descendente de Davi. Brincadeira também.
Mas vamos lá. O que acontece quando eles falam para o povo toda essa descrição? Alguns paralelos aqui. Primeiro, há gigantes, há homens altos, poderosos em ambos os textos, né? A diferença clara é que na cidade, eles falam, haviam muitos homens poderosos. Então não era um gigante só, eram vários gigantes naquele momento. A segunda coisa que é muito parecida é o temor que cai sobre o povo. Eu não sei se você lembra, mas após a descrição dos 10 espias, acontece uma espécie de rebelião no meio do povo. O povo chega a eleger uma nova liderança para substituir Moisés e, pasmem, depois de chegar no objetivo, a gente não sabe quanto tempo durou, né, esse deslocamento do Egito até a Terra Prometida. Provavelmente mais de um ano durou esse deslocamento, a gente não sabe. Mas o ponto é, depois de chegar lá, eles elegem uma liderança e falam, vamos voltar para o Egito. Que isso? A gente fez tudo isso, caminhou tudo isso para chegar aqui e morrer para os gigantes? Que história é essa? E ali, obviamente, há o testemunho poderoso, né, de Caleb, de Josué. E aí, então, eles retomam a liderança e falam, não, nós vamos lutar em nome do nosso Senhor. Mas há uma descrição que eu quero citar para você. Números capítulo 13, verso 33. Eles dizem assim, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Veja, parecíamos gafanhotos diante deles. Então, de novo, gigante não é tanto o tamanho daquilo que a gente está observando, mas é o nosso tamanho em referência a ele, ou seja, diante dele. E esse gigante, né, que vai aparecer aqui no nosso texto, o tal do Golias, ele é sim um gigante. A gente pode chamar de gigante, eu vou chamar de gigante. Eu na frente dele, né, com certeza ele seria um gigante para mim, então eu vou chamá-lo de gigante. O problema aqui não é esse. Mas a questão é, esse gigante aparece e provoca um teste, não de tamanho, mas de fé. E é isso que a gente vê. Para a gente encerrar esse momento, já que a gente está desconstruindo a ideia de gigante, digamos assim, eu vou citar um homem chamado James Hudson Taylor. Um homem impressionante, um homem fiel, um homem de Deus, né? Do século XIX. Nasceu em 1832, se eu não me engano. E ele foi um homem muito usado por Deus, um grande missionário inglês na China. Eu não sei se você conhece a história dele, mas vale muito a pena pesquisar e entender um pouco da história desse homem. Esse homem foi um homem pequeno, já para deixar claro. Um homem pequeno em todos os sentidos, fraco de doença, fraco de saúde, melhor dizendo, não com uma estatura muito boa, não foi um homem de família rica, não era um homem rico, por aí vai. Mas o ponto é, desde da sua mais nova idade, Deus colocou no seu coração que ele deveria ir para a China e deveria evangelizar aquele povo. É claro que já havia alguns missionários ali, mas sempre de forma muito tímida na China. A história vai contar que depois de Hudson Taylor, a China foi evangelizada. Mais de 600 igrejas, mais de milhares de missionários foram mandados para lá. Ele é o fundador, né, do que se chama até hoje a missão no interior da China. É um homem importantíssimo. É claro que a gente está deixando aqui as suas lutas de fora, mas é um homem grande, um homem importante. E olha o que ele disse em uma de suas palestras. Ele disse o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para ele, pois contaram como certo que o Senhor estaria ao seu lado. Veja, aqui a gente não apenas tirou a ideia, né, do gigantismo, mas a gente trouxe ela para o nosso lado. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, a ideia é sempre ver um gigante de um lado e um pequenininho do outro lado. Mas hoje eu quero te convidar a enxergar o texto de forma diferente. Eu quero te convidar a enxergar o texto como que todos os homens pequenos e somente um homem grande aqui no texto. E esse homem foi Davi. Claro, que guiado pelo Espírito e mediante a graça do nosso Deus. Tá bom? Esse é o convite que eu te faço. E aí esse grande gigante da graça vai lutar contra 4 gigantes. Como eu disse, a gente vai tentar dividir o texto. Vamos ver 2 deles e depois mais 2. Então o primeiro gigante é o gigante do texto que a gente acabou de ler. Samuel 17, do 1 ao 11. É o que eu chamo do gigante do medo.
Vamos ver aqui mais uma vez, verso de número 1. Acompanhe na sua Bíblia. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. A partir daqui, irmãos, o texto ele vai fazer para a gente, pelo menos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, uma espécie de descrição da batalha. Né? O que Samuel, né, acreditamos que foi ele que escreveu essa parte do texto, o que Samuel está querendo passar para a gente aqui é justamente isso. Como é que se montou a batalha, como que os exércitos se posicionaram e como era o exército inimigo e o campeão do exército inimigo. Agora, muito mais do que uma descrição, o que Samuel faz com essas palavras que a gente já leu é aterrorizar o povo e aterrorizar o leitor. E eu acredito que isso, inclusive, é intencional. As palavras que ele usa no hebraico, você não tem tempo aqui, mas são todas palavras muito fortes. Muito fortes. A ideia é mostrar Israel está numa situação muito difícil. Numa situação de praticamente quase morte. E aí, veja, tudo que ele constrói nesse relato é para deixar o negócio um pouco aterrorizante. Primeiro, a batalha acontece no meio de duas grandes colinas. E no meio, né, obviamente, um vale. Isso já é aterrorizante. Do ponto de vista militar, o vale entre duas colinas não é um campo de batalha. Pelo contrário, é um campo de massacre. E pior ainda, de uma colina, você consegue enxergar muito bem o exército inimigo. Mas o exército inimigo consegue enxergar muito bem o seu exército. Então a coisa só está complicando. Pior ainda do que isso, o tipo do combate. Né? Existem vários tipos de combate. Esse aqui não é um combate convencional, é o que a gente chama de decisão por combate. É quando o exército inimigo, né, coloca um campeão e o outro exército escolhe outro campeão, eles duelam, né, uma espécie de duelo, e o vencedor desse duelo subjuga o exército do outro. Então, o tipo do combate também se tornará aterrorizante. Por quê? Por causa do campeão inimigo. O filisteu aqui, ele é apresentado como um favorito para a batalha. Né? E a descrição de Samuel é exatamente essa. Não sei se você já viu as batalhas que a gente tem modernas aí, tipo no octógono, né? Você fala de um lado, é o fulano de tal, do outro lado, é exatamente isso que Samuel está fazendo. É exatamente isso. E a descrição que ele dá de Golias é para a gente, ou melhor, para eles ali, um gigante. Veja, só um detalhe aqui. Ele tem aproximadamente 3 metros de altura. Tá? A medida dos côvados não é exata, ok, irmãos? Não é. Há uma discussão aqui, mas ele tem entre 3 metros e 3,5 metros de altura. Só que o que me chama a atenção aqui não é só isso. É o peso da couraça de Golias. Não sei se você já reparou. Mas está escrito aqui, a couraça dele era de bronze, o capacete dele era de bronze, a caneleira dele era de bronze, mas a couraça dele pesava 60 quilos. Eu não sei se você sabe quanto eu peso. Ai, meu Deus. É um pouquinho mais do que isso. Mas é muito provável, pelo tamanho de Davi, né? E grava isso, né? Os maiores homens da história pesavam aí em média 60 quilos, tá? Os maiores. É provável que Davi pesasse também um pouquinho mais do que isso. Então só a couraça de Golias era praticamente o peso daquele menino. Ou seja, é um contexto realmente assustador. E a reação de Israel, no verso de número 11, vamos ler de novo? Ela não podia ser outra, irmãos. Veja. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí depois disso, avançando um pouquinho na história, porque a gente precisa dizer isso, você vai lembrar que não é apenas o combate, não é apenas a aparência daquele homem, mas os insultos que ele lança também aterrorizam o povo. Manda vir um homem que lute comigo. E aí tá todo mundo olhando para o lado assim, vendo, rapaz, tá difícil. Hein? E aí veja, lá no verso de número 24, de novo, depois de Davi chegar na batalha, depois do 40º dia, Golias lança o último insulto, e aí a reação de Israel continua. Veja assim, veja, verso 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Então no verso 11 eles estão atônitos e apavorados. No verso 24 eles já estão batendo e retirando. Parece que a coisa vai só piorando, só piorando, só piorando. A intenção é justamente essa.
O problema está na reação do povo. Verso 25 ao 27. Você tem, a gente vai voltar lá, mas você tem basicamente o que Davi fala e faz depois do povo bater em retirada. Se você chega numa batalha e você está vendo homens fortificados, cheios de armadura, cheios de armas, né? E está ali o exército inimigo, e você é só um garoto, você chega lá, né? E aí depois do que aconteceu, você não entendeu muito bem, mas o pessoal está correndo. O que você faz? Você corre junto, meu amigo. O que Davi vai fazer? Davi não faz isso. Davi encara aquele inimigo. Davi pergunta aos homens, e na pergunta ele lança uma frase que é emblemática. Quem é esse filisteu incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? É claro que ele vai dizer e vai fazer muitas outras coisas, mas essa frase já coloca para a gente nessa história qual será a posição de Davi nessa batalha. Uma posição não de medo, não de terror, não de fuga, mas de coragem. Aqui, irmãos, o que a gente tem diante de nós não é apenas um gigante, não é apenas um exército imbatível. Como eu disse, a descrição de Golias é de um inimigo imbatível. E só para explicar uma outra coisa para você não sair daqui, né, sem pensar nisso, eu quero lembrar para você uma coisa que Samuel fez questão de mostrar uns textos atrás. E os meninos aqui, e nós também temos pregado e mostrado isso para você. Que é a insistência de Samuel, em todos os textos, em falar sobre a aparência de Saul e depois sobre a aparência de Davi. E aí eu lembro dos meninos pregando aqui, Rodrigo pregou o último texto da unção de Davi, e todos eles falaram isso pra gente. Se você guardou essa informação, você está bem. Gente, essa descrição da aparência não é à toa. Ela está aqui por uma razão. Você lembra da descrição de Saul? Ele era o mais alto de sua casa. Ele era o mais alto de todo Israel. O homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Eu não sei qual era a altura média dos homens, mas ele era um homem alto. Talvez para um garoto, né, como meu filho, por exemplo, ele olhasse para Saul e falasse: uau, esse homem é um gigante. Então, do ponto de vista de Israel, tinha um gigante em Israel. E ele se chamava Saul. Não sei se você lembra também do texto anterior, capítulo 16, quando Samuel vai ungir Davi, o primeiro filho que ele encontra é Eliabe, o homem que está na batalha aqui. E Eliabe, a descrição diz, é o mais alto, né, o guerreiro mais poderoso de sua família. De novo, homens altos, homens fortes, mas não é com eles que Deus vai usar. E aí o que a gente tem aqui? Nós temos diante de nós, não gigantes, não exércitos, mas nós temos problemas insuperáveis. O povo bate em retirada, o exército foge com medo, aterrorizado, não é por causa do gigante em si, ou por causa do exército, mas por causa do risco iminente de morte. Não há, logicamente, uma vitória em vista, não há. Quando você olha para esse cenário, você vê o vale se afunilando, você vê aquele gigante aterrorizante lá embaixo. E detalhe importante, né? A couraça de Golias, ela era feita de escamas. A palavra aqui no hebraico é serpente. A gente não sabe como é que foi feito isso, mas a ideia era que era aterrorizante. E você está vendo aquele homem gigantesco afrontando e desafiando o povo. E aí, não vai descer nenhum campeão? O que vai acontecer se a gente for para um confronto direto? Morte, derrota. Um problema insuperável. E a primeira pergunta que eu faço nessa manhã é justamente essa. Como nós temos lidado? O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa reação diante de problemas insuperáveis? Pastor, mas como assim problemas insuperáveis? Eu explico para você. Por exemplo, a morte de um parente. Por exemplo, uma doença crônica na família. Por exemplo, alguma adversidade que atingiu você de uma forma inesperada. Coisas que você não pode controlar. Toda vez que você se depara com essas coisas, com esses, digamos assim, gigantes da sua vida, isso é um problema imbatível, insuperável. A pergunta não é se você já enfrentou essas coisas. Claro que sim, e vai enfrentar ainda muito mais. A pergunta é, qual foi a sua reação quando você chegou nesse dia? Qual tem sido a sua reação diante de coisas insuperáveis?
deixa eu fazer uma pausa aqui, explicar uma coisa muito importante. Pastor, eu aprendi que Deus só nos prova com aquilo que nós podemos suportar. Vou repetir. Eu aprendi que Deus só nos dá provas que nós possamos suportar. Isso é verdade. Então, como é que, pastor, você explica né, essa palavra, essa mensagem da Escritura com problemas insuperáveis? É porque eu estou falando de problemas insuperáveis do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. Lembra? O gigante não é um teste de força. O gigante é um teste de fé. Diante de problemas insuperáveis, diante de gigantes, a primeira reação que você tem é olhar para você. Você olha para o problema e olha para você. Aí lembra dos espias? Ah, mas eu sou um gafanhotinho. Ah, mas isso aqui é um gigante. A questão não é o tamanho da coisa, não é, enfim, o que ela representa para você. A questão é como você se vê diante daquilo. Davi era um homem pequeno, frágil, fraco, mas ele se via como um homem poderoso, não por causa de sua força, mas por causa do Deus poderoso que ele servia. Lembre-se da descrição de Davi. Esse é o Deus vivo. Sabe o que significa a expressão Deus vivo? É o Deus que age na minha vida. É isso que Davi está dizendo. Não é o contrário de um Deus morto, Deus vivo. Não, é um Deus que age na minha vida, é o Deus presente. É isso que Davi está nos mostrando e nos ensinando. Mas a pergunta continua. Como tem sido a nossa reação? Para o homem de Deus, vale o que está escrito em Mateus 19, verso 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Guarda essa palavra no seu coração. Mas em segundo lugar, o segundo gigante para a gente fechar hoje, é o gigante da inoportunidade. A partir do verso número 12, depois daquela reação apavorada do povo, você tem a descrição, agora sim, do nosso outro campeão, né, de Davi. Mas não é uma descrição tão entusiasmada como a de Golias. Não é uma descrição aterrorizante como a do gigante. Mas é uma descrição. Melhor do que isso, Samuel agora vai dizer como que Davi, onde Davi está, o que ele está fazendo e como é que ele chegou no campo de batalha. E aqui a gente chega nessa palavra, essa palavrinha chamada inoportunidade. Significa basicamente falta de oportunidade. Eu quero que você pense comigo o que está por trás do texto. Lembre-se muito bem. Capítulo anterior, Davi, né, um simples pastor de ovelhas, que já foi desprezado, de certa maneira, pelo próprio profeta Samuel. Porque quando ele olhou para os filhos, ele olhou para os mais altos. Né? E aí vem aquela palavra emblemática de Deus dizendo, olha, eu não olho para a aparência, eu não vejo como o homem vê, mas eu olho para o coração. E aí eles lembram do último filho de Jessé, aquele esquecido, o caçulinha, né, o mais fraquinho, que está lá fazendo o trabalho mais simples de todos, pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. E aí quando Davi chega, ele é ungido rei. A pergunta é, o que mudou de lá para cá? O que mudou? Absolutamente nada. Pelo menos não aparentemente. Nesse texto, Davi é encontrado de novo pastoreando as poucas ovelhas de seu pai. Claro que no final do 16 você tem aquela informação, né, muito importante, que é a batalha de Davi contra o espírito maligno de Saul. E aí sim, você tem, né, Davi tocando a harpa, né, inspirado pelo espírito, e então expulsando aquele espírito maligno. E a partir daquilo, Saul convida ele para trabalhar no palácio. Só que acredita-se que Davi revezava nesse serviço. Ele ia para o palácio, cumpria seus deveres, voltava para casa, cumpria seus deveres em casa. Então, na melhor das hipóteses, o mais próximo que Davi chegou do palácio foi como servo de Saul. Poxa, não era isso que eu estava imaginando para a minha vida. Eu fui ungido rei, gente. O profeta de Deus veio aqui e falou que eu vou reinar sobre todo Israel. E o mais perto que eu cheguei do palácio foi para servir. E agora eu estou aqui no meio do nada, no deserto, né?
provavelmente, pastoreando as ovelhas de meu pai. Enquanto isso, meus 3 irmãos mais velhos estão lá no campo de batalha, onde tudo está acontecendo. Não sei se você sabe, mas isso já ficou claro no texto de Samuel. A batalha era o teste do guerreiro. O teste de Saul, lembra? O primeiro teste de Saul foi uma batalha. O primeiro teste de Davi também está sendo uma batalha. Mas ele ainda não sabe disso. Então ele pensa assim, como é que eu vou ser conhecido pelo povo? Eu fui ungido rei, tá, mas como é que eu vou assumir esse trono? O que eu tenho que fazer para isso? Poxa, mas se pelo menos eu estivesse na batalha. Mas aí ele se lembra, mas eu não tenho idade para ir para a batalha. Eu sou muito jovem. Eu não tenho força para ir para a batalha. Não é isso? E aí aparece, né, de forma sutil, esse gigante chamado inoportunidade. Eu deveria estar em tal lugar para que então alguma coisa acontecesse comigo. Antes da gente voltar para o texto, eu quero pensar isso com você. Quantas vezes a gente não se pega assim? Quantas vezes a gente não imagina que a gente está no lugar errado, na hora errada, e a gente deveria estar em outro lugar? Ah, mas que trabalho insignificante que eu faço. Não, se eu fosse o gerente, se eu fosse o fiscal de muitas pessoas, aí eu poderia fazer muito mais. Se eu fosse talvez o encarregado, o patrão, o chefe, e por aí vai. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente acha que o lugar que a gente está não é o lugar que a gente deveria estar. Só que a gente se esquece de uma informação preciosa que Samuel já deixou claro. Quem guia as nossas vidas é a providência do nosso Deus. Lembra do que o André pregou aqui? E aquilo ali foi, né, de levar para casa. Lembra? Saul está endemoniado. E aí um servo fala, se a gente achasse alguém que tocasse harpa, e ele perguntou, por que harpa? Ora, que método estranho para expulsar um demônio. Não podia ser tantas outras coisas. Se eu estou vendo um endemoniado naquela época, a primeira coisa que eu vou pensar em quem? Profeta Samuel. Não é isso? Profeta, vamos chamar um profeta, vamos chamar um sacerdote, um levita, alguém. Aí o cara fala, não, tem que tocar harpa. E aí, cortando a história, a ideia é que, provavelmente, num raio de muitos quilômetros, o único menino que tocava harpa era Davi. O único menino que tocava harpa, e o servo acrescenta, e que, com certeza, o Senhor é com ele. Em outras palavras, a providência jogou Davi dentro da história de Saul, para então derrotar o espírito maligno. Mais uma vez, a providência de Deus vai fazer a mesma coisa com Davi. Davi está pastoreando ovelhas num lugar inóspito, talvez até pensando na batalha, mas ele está lá como servo obediente. Não há no texto informação de murmuração de Davi, não há no texto informação de ansiedade de parte de Davi, até que o seu pai o chama. A partir do verso 12 você tem essa descrição. Pai de Davi tem a brilhante ideia, talvez o costume até, de levar suprimentos para a batalha e também de trazer notícias dos seus filhos. Ele fala, olha, vai lá, dá um jeitinho e vê como é que estão meus filhos. Traga a notícia deles. E Davi vai para o campo de batalha com essa missão. Mas lembra da providência de Deus? 3 coisas acontecem aqui que marca para você, deixa claro para você, que é a providência de Deus que está guiando as coisas. Veja, primeiro, ele chega no final dos 40 dias de insulto de Golias. Está no texto. 40 dias. Todo dia pela manhã, Golias descia o vale de Elá e dali ele lançava aquele insulto e pedia um campeão. Todas as vezes ele fazia isso. Davi chega no 40º dia. Não sei se você lembra, mas 40 dias é um número importante, pelo menos aqui no Antigo Testamento. É o que a gente conhece como o número da provação. Você lembra dos gigantes lá, os descendentes de Anak? Lembra do que aconteceu? Depois daquele levante, daquela rebeldia do povo, por causa do medo dos gigantes, o Senhor vai punir Israel com 40 anos de peregrinação no deserto. E aqui, 40 dias depois, isso é emblemático, Davi chega no campo de batalha. Mas então, segundo, no momento exato em que os exércitos se posicionam para a batalha. No final do verso 20 você tem informação. É dado um toque de batalha na hora em que Davi chega na batalha. Aí diz o texto que ele deixa os suprimentos com o encarregado e vai para o fronte da batalha. Por quê? Mais uma vez, em último lugar, no momento em que Golias lança o seu desafio habitual. Está escrito um texto, aí no finalzinho do verso 23. E aí diz assim, Davi o ouviu.
Veja, Davi chega no 40º dia, no momento exato que eles vão se posicionar para a batalha, e no momento exato onde Golias vai lançar o seu último desafio habitual. Irmãos, talvez nada teria acontecido se Davi não tivesse ouvido. Ou se Davi tivesse chegado no 41º dia. A batalha já teria ocorrido, provavelmente Israel teria perdido a batalha, provavelmente. Corpos estariam pelo chão, os irmãos de Davi talvez teriam morrido, por aí vai. O exército teria sido derrotado. E aí sabe-se lá o que mais aconteceria. Davi poderia ter chegado em outro momento, por exemplo, após o desafio habitual de Golias. E ele nunca teria ouvido os insultos que Golias lançou contra o exército e contra o seu Deus. Porque é isso que, na verdade, vai motivar o coração de Davi. Não é apenas a vontade de ganhar a batalha, ou a vontade de ganhar o prêmio da batalha, que é a filha de Saul, né? E a ausência, ou melhor, isenção de tributos, né, em Israel. Esse é o prêmio da batalha. Não é isso que Davi quer, não é isso que move o coração de Davi. O que move o coração de Davi é um insulto ao Deus vivo. Ele chega no momento exato de ouvir tudo isso e de fazer tudo isso. E aí, irmãos, eu aprendo o seguinte. Veja, o problema é que não sabemos esperar. Não sabemos que Deus nos coloca no lugar certo e na hora certa. Às vezes, Deus envia gigantes até nós. E às vezes, Deus nos envia até esses gigantes. É exatamente o que Deus está fazendo com Davi aqui. Davi estava lá no meio do nada, agora ele está aqui, no centro da batalha, no coração da batalha, ouvindo aquele arrazoado do Golias, e então ele se propõe, eu vou lutar, eu vou entrar na batalha. E a partir daí você conhece a história. Davi entra na batalha, Davi vence a batalha, apesar de todas as expectativas, né? E depois disso, o povo vence o exército inimigo, e o povo sai vitorioso, Saul sai vitorioso, todo mundo sai rindo, cantando, costume, viu? Cantando canções, porque Davi venceu o gigante, o Golias. Mas lembre-se de onde Davi estava. Davi estava num lugar sem oportunidade. E aí eu quero caminhar para o final, lembrando um conselho que o próprio rei Davi vai dar, só que daqui a muitos anos à frente. O Salmo de número 37 é o salmo que foi escrito pelo Davi velho. Ele mesmo diz nesse salmo, fui moço, agora sou velho. Então, é uma informação importante, né? Aqui não é o menino Davi, de 16 anos de idade, 60 quilos, que está escrevendo e falando. Não, é o velho Davi. Aqui é o Davi que derrotou o gigante, mas que perdeu a batalha para uma mulher. Aqui é o Davi que foi vitorioso no Vale de Elá, mas que foi derrotado no palácio. Lembra? No terraço do palácio. Aqui é o Davi que experimentou um grave pecado, mas também experimentou a poderosa graça de Deus sobre a sua vida. Aqui é o Davi que correu da confissão do seu pecado, mas que foi assaltado pelo Senhor no meio do caminho, dizendo assim, olha, você precisa confessar os seus pecados pelo profeta Natan. Esse é o Davi que escreve o Salmo de número 37. E no finalzinho da sua vida ele tem um conselho importante para deixar para a gente. Veja só, Salmo 37, verso 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Eu vou repetir. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. É claro que esse conselho não é um convite à teologia da prosperidade. Porque o desenho que Davi está dizendo aqui, a terra por herança, ele está falando sim da terra prometida. Ele está usando isso como uma expressão e dizendo, olha, se você entender que o lugar onde Deus te colocou é o exato lugar de onde você deve estar, então você receberá a terra por herança. Esse é o conselho final do que a gente aprende aqui, inicialmente com Davi. Não existem lugares de inoportunidade, irmão. Deus colocou você naquele lugar que você está para realmente fazer a diferença ali. Primeiro, você já é diferente, ou deveria ser. Você pastoreia as ovelhas de seu pai de uma forma diferente. E não sei se você lembra, né? Eu já ia esquecendo dessa aqui, mas essa aqui é muito importante. Depois que ele encontra o seu irmão Eliabe faz questão de mostrar que Davi não é um guerreiro. Ele fala assim, Davi, você...
Ele fala, você que apacenta as poucas ovelhas de nosso pai. Onde você deixou aquelas ovelhas? Volta para lá. É isso que você faz. Só que Eliabe não sabia, olha só, que o serviço insignificante de Davi foi o que preparou ele para aquela batalha do 40º dia e derrotar aquele grande gigante e ser vitorioso diante de toda a nação. O que ele fez lá em secreto, que ninguém viu, talvez nem seus irmãos sabiam, derrotou um urso e um leão. Não, não faço nem ideia de como ele fez isso. Claro, pelo poder de Deus, não tem outra explicação. Ele mesmo atribui, foi o Senhor que me entregou na minha mão, o leão e o urso, e da mesma forma me entregará esse incircunciso. Então veja, aquilo que aconteceu com ele serviu como experiência, como base para que ele então derrotasse o gigante. Em outras palavras, volto a dizer, Deus te colocou no lugar exato de onde você deveria estar. O problema é que, como Davi ensinou aqui, o velho Davi, a gente não sabe esperar. E aí abre espaço para reclamação, murmuração e a tal da ansiedade. Não, mas se eu tivesse lá na frente. Não, mas se eu tivesse, como eu já disse, chefiando. Não, mas se eu tivesse em outro lugar, isso talvez aconteceria melhor. Talvez eu teria mais oportunidades, talvez eu estaria melhor, talvez eu teria uma oportunidade melhor de testemunhar do Senhor. Alguém pergunta assim, como é que o pastor, sendo militar, ele evangeliza dentro de um quartel? Como é que alguém trabalhando numa fábrica, né, movimentando peças, mexendo com graxa, com óleo, trabalhando ali 8 horas por dia, como que ele testemunha do Senhor? Talvez se eu tivesse atrás de uma bancada, na frente de um computador, eu teria mais oportunidade. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não está evangelizando no lugar onde Deus te colocou, você não vai conseguir evangelizar em nenhum outro lugar. Deus te colocou ali para que você testemunhe dele e a partir dali, então ele vai te levar para outro lugar. Mas o problema é que nem ali você faz. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai continuar reclamando de sua vida, o tempo vai passar e o grande dia chegará. Em que cada um de nós iremos nos apresentar diante de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Diante dele, irmãos, imagina a glória, imagina a beleza. Prontos para receber o nosso galardão, a nossa recompensa. É assim que nós esperamos. E a pergunta é, o que você tem em suas mãos? Ah, pastor, ou melhor, Senhor, eu construí casas, eu comprei apartamentos, eu tive carros, a melhor sepultura do cemitério foi a minha. Irmãos, peraí. Que legado é esse? Que obra foi essa que você fez? Mas talvez você diga, Senhor, eu fui um padeiro do bairro da minha cidade, mas junto com a sacolinha de pão eu entregava um versículo bíblico. Irmãos, são coisas simples, mas que mostram em você a diferença, em que todo mundo olha, é um homem pequeno, mas diante do Senhor, pela graça de Deus, é um gigante. Pode dizer amém? Vamos a Deus em oração? Vamos pedir a sua graça sobre a nossa vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, embora simples, Senhor. Mas com certeza, Senhor, o Senhor deixa aqui palavras importantes para nós. Como Anderson disse, Senhor, é um ano diferente, mas precisa ser mesmo, Senhor. Esse ano precisa ser o ano do compromisso. Precisamos, Senhor, de fato, assumir um compromisso contigo, Senhor. Talvez uma nova onda realmente esteja sobre nós. Talvez, Senhor, esse ano será o último ano nosso. E a pergunta é, o que nós vamos deixar para trás? O que nós vamos levar em nossas mãos? A resposta tem que ser, nós saqueamos o exército inimigo. A resposta precisa ser, nós ganhamos almas para o Senhor Jesus. Nós conduzimos eles corajosamente até Cristo. E isso começa naquele lugarzinho simples e talvez insignificante para muitas pessoas do trabalho que nós fazemos. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, muda o nosso olhar sobre nós mesmos. Que paremos de olhar para nós como pessoas insignificantes, pequenas, frágeis,
miseráveis, mas que possamos olhar, Senhor, para nós como pessoas que são habitadas pelo Teu Santo Espírito, assim como Davi também era. O mérito de Davi não está em Davi, mas está no Espírito de Deus que se apossou de Davi. O Espírito do Senhor que estava sobre Davi, que o impulsionou, que o encorajou para esse campo de batalha. Então tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos enfrentar os nossos gigantes, os gigantes da nossa vida, embora sejam problemas insuperáveis. Mas nós aprendemos hoje, não existe nada impossível para o Senhor. Talvez seja grande para mim, mas é pequeno para o nosso Deus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, está terminado o nosso culto. Que Deus continue abençoando sua vida. E daqui a 5 minutinhos daremos início à nossa EBD. Só para os corajosos. Amém? Deus abençoe a todos. Ele deu mole pra fazer. Eu vou deixar pra de noite já.